Graça e paz a todos, queridos irmãos. Aqui é o pastor Paulo Henrique, hoje dando continuidade à nossa série de mensagens expositivas no livro de Salmos. Eu gostaria de compartilhar com os queridos irmãos a exposição do Salmo 32, diz assim o texto bíblico: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de chio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, tu me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como cavalo ou mula sem entendimento, os quais com freios e cabestos são dominados, de outra sorte não te obedece. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém. Esse salmo, o título que aparece no original do Salmo 32, é Masquil de Davi. Masquil é um termo encontrado em vários outros salmos e procede de um termo cujo significado provável é instrução. Desse modo, nós podemos dizer que o Salmo 32 é um salmo didático, destinado a transmitir um ensinamento. Esse salmo é um cântico de ação de graças baseado na experiência pessoal de arrependimento de Davi, que confessou os seus pecados ao Senhor e obteve o perdão de Deus. O Salmo 32 é também um dos 7 salmos penitenciais ou de arrependimento na Bíblia. O pano de fundo deste salmo é o pecado de adultério com Batseba e a trama para matar o seu esposo Urias, que está registrado em 2 Samuel, capítulo 11. Depois de ter cometido esses pecados, Davi escondeu o assunto de todos por pelo menos um ano, até que foi repreendido pelo profeta Natã, quando então ele se arrependeu profundamente. Davi escreveu o Salmo 51 e o Salmo 32 para expressar o seu profundo e sincero arrependimento. O Salmo 51 é a oração de confissão de Davi, e o Salmo 32 é um cântico de ação de graças pelo perdão recebido. O Salmo 32 pode ser dividido em 6 partes. Nos versículos 1 e 2, Davi expressa grande alegria pelo perdão. Os versículos 3 e 4 descrevem os efeitos de pecados não confessados. No versículo 5, Davi confessa o seu pecado e recebe o perdão. Nos versículos 6 e 7, Davi usa a sua experiência para instruir os outros. E nos versículos 8 e 9, temos a promessa de Deus de instruir os pecadores arrependidos. Nos versículos 10 e 11, então, Davi louva ao Senhor por sua misericórdia. O versículo 1 e 2, nós temos a bênção do perdão. Nesses primeiros 2 versículos, 3 diferentes palavras hebraicas são utilizadas no original para expressar o pecado e destacar os muitos aspectos da rebeldia do homem contra Deus: rebelião, falha e perversão, respectivamente. E 3 verbos são utilizados para descrever vários aspectos do perdão de Deus, assegurando que Deus perdoa a rebelião, cobre a vergonha e remove a culpa. No versículo 1, Davi proclama de forma jubilosa e alegre pelo perdão dos seus pecados a sua alegria. Ele declara: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. A palavra bem-aventurado aqui indica alguém que é verdadeiramente feliz e abençoado. Essa palavra frequentemente se refere à felicidade que a segurança e a prosperidade dada por Deus produzem. Aqui se refere ao alívio que experimentamos quando os nossos pecados são perdoados. A primeira palavra que Davi usa para referir-se ao pecado é iniquidade, ou transgressão em outras versões, que no original em hebraico é o termo mais forte e sério do Antigo Testamento para a maldade pessoal. No seu sentido básico, é desobediência declarada ou rebelião. Tem o sentido de passar dos limites, se rebelar contra Deus. Como disse R.C. Sproul, todo pecado é um ato de traição cósmica, uma tentativa fútil de destronar Deus em sua autoridade soberana.
No entanto, Davi declara que a sua iniquidade foi perdoada, que no original tem o sentido de ser tirada, como um fardo que é removido e carregado ou levado embora. Quando Deus nos perdoa, a iniquidade é literalmente levada embora. Na cruz, Jesus levou sobre si os nossos pecados e fomos perdoados. A segunda palavra usada por Davi aqui é pecado, literalmente errar o alvo, que é a palavra mais usada para expressar, de modo geral, a pecaminosidade humana que pode ser por ignorância ou intencional. Significa sair do caminho, errar o alvo, não viver de acordo com os padrões determinados por Deus. Porém, Davi se alegra no fato que o seu pecado foi coberto, literalmente escondido da vista. Essa mesma palavra é também usada para referir-se à cobertura da nudez. O sentido aqui é cobrir e remover a vergonha do pecado, que o pecado que é algo odioso e abominável aos olhos de Deus. Na nova aliança, o crente é escondido ou revestido pela justiça de Cristo, de modo que quando Deus olha para nós, ele não vê a vergonha dos nossos pecados, mas sim a perfeita justiça de Cristo. No versículo 2, Davi prossegue dizendo: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Aqui Davi utiliza a terceira palavra em hebraico para referir-se ao pecado. Aqui, na revista atualizada, que é traduzida como iniquidade, na revista corrigida é traduzida como maldade, ou na nova versão internacional, que é traduzida como culpa. Significa qualquer coisa moralmente distorcida ou pervertida. Descreve aquilo que acontece no caráter do pecador, ou seja, depravação ou distorção moral. Essa palavra também tem um sentido de culpa, isto é, ser culpado. Assim, não atribuir iniquidade parece ser melhor entendido como não atribuir culpa, como aparece na NVI. Davi diz que o homem bem-aventurado, a quem o Senhor não atribui iniquidade, é aquele cujo espírito não há dolo, literalmente engano. A palavra dolo tem o sentido de falsidade enganosa, hipocrisia, dissimulação. Aqui Davi faz uma importante distinção entre os justos e os perversos. Os justos podem cair em pecado, mas sempre se voltam para Deus em arrependimento, enquanto os ímpios, aqueles que praticam a iniquidade, são conscientes de sua própria culpa. No entanto, ao invés de se arrependerem, se deleitam em seu pecado. Blaise Pascal disse que há duas espécies de homens: os justos, que se consideram pecadores, e os pecadores, que se consideram justos. A maior hipocrisia de todos é a negação do pecado. Agostinho, referindo-se à sua vida antes da conversão, disse: meu pecado mais assustador era achar que não era pecador. Davi descreve a bem-aventurança do homem cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto e cuja culpa não é imputada. Porém, Davi não faz qualquer menção à obra no sentido de considerar a conquista ou merecer o perdão. Isso nos mostra que tanto o perdão como a salvação são uma dádiva da parte de Deus, independente dos nossos merecimentos. Em Romanos capítulo 4, versículos 6 a 8, o apóstolo Paulo ele cita esses dois versículos no contexto da experiência cristã de regeneração e justificação como parte da sua argumentação em favor da salvação exclusivamente pela graça. Nos versículos 3 e 4, nós vemos o fardo da culpa. Nesses versículos, Davi descreve as consequências do pecado não confessado em seu corpo. Não se trata de uma mera linguagem poética, embora o pecado nem sempre tenha as consequências físicas imediatas. Davi relata o seu testemunho pessoal e descreve vividamente alguns dos efeitos físicos que o pecado pode produzir na vida daqueles que se recusam terminantemente a confessá-lo. Depois de cometer adultério com Batseba e tramar a morte de Urias, Davi tentou ocultar os seus pecados e fingir que nada tinha acontecido. Ou, como diríamos numa expressão atual, tentou varrer os seus pecados para debaixo do tapete. Talvez imaginasse erroneamente, como muitos, que o pecado cura todos os males. Porém, a sua recusa obstinada em se arrepender trouxe-lhe sérias e graves consequências, como nos mostra o versículo 3, onde Davi diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. A expressão enquanto me calei, literalmente quando fiquei em silêncio, significava a recusa de Davi em reconhecer o seu pecado diante de Deus. Enquanto
Davi estava em silêncio sobre o seu pecado, o próprio pecado, por sua vez, gritava em seu interior e o fazia sofrer continuamente com a culpa, angústia e sofrimento físico. O pecado não confessado sugava as forças de Davi. A declaração envelhecer os meus ossos indica que a força e a saúde foram se desvanecendo, e Davi sentia-se como um homem idoso, enfermo. Isso não significa que a causa de todas as doenças seja um pecado particular, mas que o pecado não confessado pode, muitas vezes, causar sofrimento físico. Porém, devemos entender que, de modo geral, a maior parte das doenças não são causadas por pecados específicos, mas pelo efeito da queda que afeta toda a humanidade. É importante dizer que muitos servos fiéis de Deus, como Jó, Eliseu, Paulo, Timóteo, sofreram com enfermidades, enquanto muitos outros homens ímpios podem viver em boa saúde. Davi percebeu aqui que a mão de Deus pesava sobre ele. No versículo 4 ele diz, porque a tua mão pesava sobre mim, dia e noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Davi estava lutando contra Deus e fazendo mal a si mesmo. Ele sentia-se debilitado, murcho como uma planta durante a estação seca. Não houve alívio, nem de dia, nem de noite, enquanto Davi se recusou a confessar o seu pecado. Davi tentou encobrir os seus pecados, mas não foi bem sucedido, pois, como disse Charles Spurgeon, Deus não permite que os seus filhos pequem com sucesso. O Senhor disciplinou Davi durante quase um ano, até que, quando confrontado pelo profeta Natã, ele se humilhou diante de Deus e confessou seus pecados. A disciplina do Senhor na vida de Davi não era como um juiz que castiga um criminoso, mas como a disciplina de um pai amoroso que pune os seus filhos desobedientes, a fim de conduzi-los ao arrependimento. A disciplina de Deus é prova de que Ele nos ama e está verdadeiramente interessado em seus filhos, como nos mostra o texto de Hebreus 10:6, que diz, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo o filho a quem recebe. No versículo 5, nós vemos o alívio do perdão. Somente depois de ter reconhecido e confessado os seus pecados ao Senhor, foi que Davi desfrutou do perdão. Davi não ofereceu qualquer desculpa ou justificativa, mas admitiu que havia pecado e que era culpado diante de Deus. Martin Lloyd-Jones diz que quanto mais o homem se aproxima de Deus, tanto maior ele vê o seu pecado. No versículo 5, Davi declara, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Aqui Davi utiliza novamente as 3 palavras-chave que usou para descrever o pecado nos versículos 1 e 2, mas agora num contexto de confissão pessoal. A única cura certa para a culpa do pecado é a confissão, que é acompanhada do desejo sincero de abandonar o pecado e obedecer fielmente ao Senhor. É terrível andar longe de Deus, mas voltar à plena comunhão com Ele é uma restauração abençoada que se dá somente pelo perdão. A culpa é para a consciência aquilo que a dor é para o corpo. Ela mostra que algo está errado e que deve ser tratado. Do contrário, as coisas podem piorar. Deus está sempre pronto para perdoar o pecado, mas Ele não pode perdoar o pecado do homem se esse primeiro não se arrepender e confessar. Ainda que o arrependimento e a confissão por si mesmo não mereçam o perdão, são necessários para que a pessoa possa desfrutar da misericórdia que perdoa. Augusto Nicodemos diz que todos somos pecadores, mas somente os arrependidos entrarão no reino de Deus. No versículos 6 e 7, nós vemos o único refúgio. Depois de experimentar o perdão dos seus pecados, Davi aconselha, a partir da sua experiência pessoal, os piedosos, os fiéis, a buscarem ao Senhor. No versículo 6, Davi afirma, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. O piedoso, literalmente fiel ou santo, refere-se a uma pessoa caracterizada pelo amor leal ao Senhor. A expressão em tempos de poder encontrar-te indica que devemos buscar o Senhor quando o coração está tomado pela tristeza, carregado pela culpa do pecado, enquanto ainda podemos encontrar o Senhor e buscar o seu perdão. Em um sentido restrito, o perdão se relaciona com o passado, no entanto, também transmite esperança para o futuro.
A fidelidade de Deus no passado e no presente é o fundamento para a nossa confiança futura de que sempre poderemos encontrar perdão no Senhor quando buscarmos de todo o coração. A esperança e a fé em Deus são a base da nossa salvação. A expressão muitas águas é uma metáfora para representar as forças ou circunstâncias ameaçadoras. Davi sabe que os justos serão livrados em tempos de grande aflição. Quando transbordarem as águas, aqueles que confiam no Senhor estarão protegidos, como aqueles que estão em seguranças em um lugar alto, pois o Senhor é esconderijo em templo de aflição, como diz o versículo 7. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. O pecado leva o homem a se esconder de Deus. A confissão e o perdão restauram o homem à comunhão com Deus. Depois de ter experimentado o perdão, Davi, com profunda gratidão, reconhece que Deus é o seu esconderijo, sua proteção em tempos de dificuldade, e aquele que o cerca de cantos de livramento. Nos versículos 8 e 9, nós temos promessa de instrução. Não está claro se as palavras desses versículos são de Davi ou do Senhor. Alguns comentaristas entendem que aqui Davi assume o papel de mestre, mas parece melhor entender esses versículos como uma resposta do Senhor à declaração de confiança de Davi. Assim, nesses versículos encontramos uma promessa de direção divina e uma advertência contra a teimosia. A obediência voluntária da alma perdoada é contrastada com o cavalo ou a mula, cuja obediência é forçada por meio dos freios e cabrestos. No versículo 8, Deus promete instruir, ensinar e aconselhar aqueles que obedecem. Diz, instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Temos aqui, então, 3 promessas preciosas de instrução, ensino e orientação. Através da sua palavra, o Senhor nos ensina o melhor caminho a ser seguido. No versículo 9, Deus nos adverte para que não sejamos como o cavalo ou a mula que precisam ser forçados à obediência. O texto bíblico não diz, não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. O cavalo e a mula apresentam um interessante contraste. O cavalo é sempre impaciente para avançar, porém a mula é teimosa e se recusa obstinadamente a ir aonde deve. Esses 2 animais só obedecem quando são forçados, assim como algumas pessoas que, por rebeldia, preferem não seguir a orientação de Deus e, portanto, precisam ser disciplinadas para seguir o caminho correto. O cavalo ou a mula são animais sem entendimento, ou seja, não são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Mas o povo de Deus deve compreender qual seja a vontade do Senhor, conforme nos mostra Efésios capítulo 5, versículo 17, que diz, não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual a vontade do Senhor. Aqueles que pertencem ao Senhor devem obedecê-lo por amor e gratidão. No versículo 10 ao 11, nós vemos a alegria pela misericórdia de Deus. Davi mostra o contraste entre o sofrimento destinado aos ímpios e a misericórdia que cerca os justos. Os ímpios serão castigados por Deus, mas os retos de coração são encorajados a se alegrarem, a regozijarem no Senhor por causa da sua misericórdia, isto é, o seu amor leal e inabalável. No versículo 10, Davi afirma, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. O caminho do pecado sempre termina em dor e sofrimento, mas o que confia no Senhor será assistido, literalmente, cercado ou rodeado pela misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é, sem dúvida algum, motivo para nos alegrarmos e louvarmos ao Senhor. Por isso, Davi, que começou o salmo com um anúncio de jubiloso que Deus o havia perdoado, encerra exortando a todos os retos de coração a celebrarem o Senhor com alegria. No versículo 11, ele declara, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exaltai, vós todos que sois retos de coração. Alegria e gratidão deve ser a nossa resposta ao perdão, ao amor fiel do Senhor, pois o passado está perdoado, o presente é nova vida em Cristo e o futuro está garantido nas mãos do Senhor.
Concluindo, admitir o pecado é algo doloroso, pois existe a vergonha e o medo da punição. Além disso, muitas pessoas pensam que seja um sinal de fraqueza e vulnerabilidade. Por isso, o Salmo 32 é tão importante. Davi, a partir da sua própria experiência pessoal, nos mostra que confessar os nossos pecados nunca é uma perda, ao contrário, é um ganho. Tentar encobrir os pecados trata-se de uma atitude que nunca funciona, pois, como diz Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. O pecado não confessado afeta o nosso relacionamento com o Senhor. Somente quando reconhecemos e confessamos nossos pecados com um coração sincero e arrependido, podemos experimentar o perdão gracioso da parte de Deus, a remoção da culpa e a dádiva da sua presença constante. Deus tem prazer em perdoar pecadores arrependidos. O perdão faz parte da natureza amorosa do Senhor. Deus está pronto a perdoar, libertar e guiar os pecadores arrependidos. Assim, como Davi não merecia o perdão, nós tampouco. O perdão é uma dádiva da graça de Deus dada a pecadores arrependidos. Todavia, o perdão não é uma coisa barata. Na antiga aliança exigiu sacrifícios de animais que apontava profeticamente para o perfeito sacrifício de Jesus na cruz. Na cruz, Jesus cumpriu a justiça de Deus e pagou pelos nossos pecados, como diz o texto de Romanos 4:25, que diz: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Por causa do sacrifício perfeito e completo que Cristo ofereceu na cruz por todos aqueles que nele creem, Deus não nos imputa os nossos pecados, mas nos atribui a justiça de Cristo. Deus nos perdoa por causa do preço pago por Jesus e também coloca em nossa conta a justiça ou a retidão de Cristo, nos aceitando em sua família por meio do seu Filho Jesus. João Crisóstomo, um dos pais da Igreja Antiga, disse que, pela cruz, conhecemos a gravidade do pecado e a grandeza do amor de Deus para conosco. Que Deus abençoe a todos, queridos irmãos, em nome de Jesus.